Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, imprensa, galeria, de quem eu saúdo de forma especial, os estagiários do Núcleo de Prática Jurídica da Unidade de Ensino Dom Bosco e do professor Bruno, que os acompanha, senhoras e senhores internautas da TV Assembleia que nos assistem. Nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas, essa Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem vivido momentos obscuros em relação a mensagens encaminhadas pelo governador Flávio Dino. Para que vocês tenham uma ideia, senhoras e senhores estudantes, nas últimas 2 semanas, o governador Flávio Dino mandou um projeto para cá, retirando as mulheres do Conselho de Esporte do Estado do Maranhão, retirando a imprensa esportiva, retirando o esporte amador e os clubes profissionais. Na semana passada, nós votamos um outro projeto de lei 365/2017, onde o governador do Estado retirou do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Maranhão os sindicatos e associações da Polícia Civil. 10 representantes nomeados diretos pelo governador e somente 4 faziam parte das entidades associativas de classe. E os 4 foram retirados pelo governador do Estado. Governador do Estado que não admite ser contrariado, que não sabe ouvir a verdade, que não entende que o papel de um conselho deve ser exatamente para promover o debate, para aconselhá-lo naquilo que pode estar certo, mas também naquilo que está errado, para que seja corrigido. E agora, senhoras e senhores, por mais incrível que possa parecer, eu não acredito até eu ter que ler e ter pedido vistas dessa nova matéria encaminhada pelo governador do Estado. É a medida provisória número 270/2018, que altera o Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano. E vocês sabem o que é que o governador do Estado está aprontando com essa medida provisória? Porque a medida provisória tem força de lei. A partir do momento que foi editada, já alterou essa lei de 2003. Simplesmente ele está desmontando mais um Conselho de Controle Social do Maranhão. O governador Flávio Dino retirou com essa medida provisória, senhoras e senhores deputados, o representante do Poder Legislativo. E aqui como é que fica o discurso daqueles que há poucos dias atrás aprovaram a inclusão de um representante do Poder Legislativo no Conselho de Esporte? Quer dizer que uma semana aprova a inclusão de um representante do Poder Legislativo no Conselho de Esporte e na outra retira um representante da Assembleia Legislativa do Conselho do Fundo Estadual de Habitação. Mas o mais grave, eu não estou nem falando tanto por conta do representante do Poder Legislativo. O governador Flávio Dino retirou com essa medida provisória os 3 representantes de organizações populares de pró-moradia de regiões distintas do Estado do Maranhão. Ora, senhoras e senhores, o porquê? Ninguém melhor para dizer as necessidades, de onde está faltando moradia, de que forma deve ser a moradia, do que aqueles que estão no dia a dia e que fazem parte dos movimentos de moradia no Estado do Maranhão. E a lei era tão bem feita que diziam que esses 3 representantes tinham que ser distribuídos pelas diversas regiões do Estado do Maranhão. Mas o governador veio e retirou com essa medida provisória. Retirou também, senhoras e senhores, o representante de uma faculdade ligada à área habitacional. Vocês que fazem parte de uma unidade de ensino superior, foi retirado o representante que seja da área de engenharia, por exemplo, ou de arquitetura, que poderia discutir benefícios da aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Habitação. Mas a maldade não parou por aí. E a medida provisória retirou também como intervenientes daqueles que fazem parte dos recursos para aplicar os recursos do Fundo Estadual de Habitação. Os representantes dos municípios do Estado do Maranhão, os representantes dos fundos habitacionais municipais, as cooperativas habitacionais, as associações comunitárias. Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, onde é que esse governo vai chegar? Retirando as associações comunitárias o direito de discutir a política de moradia no Estado. Retirou as fundações e, mais uma vez, senhoras e senhores,
E aqui já dá para perceber que é um problema pessoal do governador em relação aos sindicatos. Retira os sindicatos como intervenientes do Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento do Maranhão. Qual é o problema do governador em relação a sindicatos, senhoras e senhores? É porque ele não sabe ouvir o contraditório que acontece num debate que tenha sindicalista, é isso? Logo ele, que foi advogado de sindicato antes de se eleger governador. Mas, senhoras e senhores, aprendam uma coisa. Uma situação é quando você e o governador estavam na oposição, que pregavam uma coisa, mas a partir do momento que ele assumiu o governo do Estado, as ações são completamente diferentes. Retirou também instituições de previdência privada, empresas da construção civil e incorporadoras de empreendimentos imobiliários que trabalham na área para discutir a aplicação dos recursos. Mais do que isso, senhoras e senhores, ele retirou a obrigatoriedade de prestar informações ao Conselho Gestor do Fundo e retirou a obrigatoriedade de prestação de contas daquilo que se faz com recursos do fundo para o Conselho Gestor. Que conselho é esse, então? É um conselho só para dizer amém à vontade do soberano, do rei, do governador do Estado? E é por isso, senhoras e senhores, que apresentei uma emenda modificativa a essa medida provisória na reunião da Comissão de Constituição e Justiça hoje, para que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão corrija mais esse absurdo do governador Flávio Dino. Nós não podemos, mais uma vez, ver o governador retirar sindicatos de conselhos. Nós não podemos, mais uma vez, ver o governador retirar associações comunitárias da discussão da política de moradia do governo do Estado. É isso que nós vamos fazer aqui na Assembleia. E é por isso, senhoras e senhores, que apresentei essa emenda para que sejam corrigidas essas injustiças que já foram perpetradas por meio de uma medida provisória. Aos senhoras e senhores que são do núcleo de prática jurídica, vocês sabem que a nossa Constituição, tanto federal como estadual, estabelece que a medida provisória deve ser adotada em caráter excepcional, quando estão presentes os requisitos da relevância e urgência. Mas aqui no Maranhão, o governador faz a lei no lugar da Assembleia Legislativa. Aqui no Maranhão, só esse ano, nós temos mais medidas provisórias editadas pelo governo do Estado do que projetos de lei encaminhados a essa casa. O que é isso? Aqui vai virar a Venezuela? É isso que está faltando para o Maranhão? Não, senhoras e senhores, é por isso que tem a esperança de que essa medida provisória seja corrigida. Voltando ao texto da lei do Fundo Estadual de Habitação, todos aqueles da sociedade civil que o governador arrancou por meio da medida provisória. E é esse o pedido que faço aqui, senhoras e senhores, para que a Assembleia Legislativa corrija mais esse absurdo, mais essa injustiça, que dessa vez veio pela forma maldosa de uma medida provisória. É isso que espero e é essa a certeza que tenho que a Assembleia do Maranhão fará jus ao seu papel de evitar abusos por parte do Poder Executivo e aperfeiçoar e melhorar as medidas que aqui chegam à nossa apreciação. Eu tenho certeza que é isso que acontecerá com a aprovação dessa emenda, senhoras e senhores deputados.